Meus queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu tô aqui para falar a respeito de um vídeo que eu recebi, que essas palavras que eu vou falar aqui, os irmãos abrem o coração, o entendimento em Cristo Jesus, para que penetre dentro do seu coração e guarde dentro do seu coração cada palavra que vai ser falada aqui. Porque a maioria dos irmãos tem, até evangélico mesmo, tem falado de palavras que não está na Bíblia, que não tem fundamento bíblico, para enganar as pessoas, né? Da mentira que eles estão pregando e não estão tendo fundamento na palavra de Deus, alicerçado na palavra que Deus deixou. Eu recebi 2 vídeos e eu vou postar eles aí, os irmãos vê, e eu vou falar a respeito deles, né? Que fala que nos últimos tempos ia haver falsos profetas, mesmo se parecendo com o evangélico mesmo, pregando a palavra que agrada o ego da pessoa, somente o que ela quer ouvir, não o que ela precisa ouvir, mas o que ela quer ouvir, né? Que agrada o ego dela, que ela argumenta, que ela questiona, que não quer mudar. Aqueles que não quer mudança, ele questiona, ele argumenta, porque ele não quer mudança. Então esse vídeo que eu vou postar aí é a respeito de uma irmã, de uma senhora, que fala, tem um pedaço aí que ela fala, vinde a mim. Primeiro ela fala, né, que a religião mata. A religião, quando ela é pautada na palavra, ela não mata, ela transforma, ela edifica, ela muda o caráter, renova o entendimento da pessoa na palavra de Deus. Mata aquele que não tem o conhecimento da palavra. Aí sim, ela mata mesmo. Mas aquele que tem o conhecimento na palavra, na Bíblia, ela é renovado o conhecimento dela, o entendimento na palavra. Aquele que está pautado aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus, ele tem um entendimento. E tem outra parte que ela fala, vinde a mim, ela fala, né, que Deus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Sim, Deus fala, mas para aqueles que buscam perseverança, em dedicação e obediência à palavra, ele vai aliviar, porque ele promete isso na palavra dele. Ela fala que Deus não quer saber como que você se veste, como que você anda, se precisa mudar as suas vestes, que precisa mudar o seu cabelo. Deus não quer isso. Mas fala na palavra de Deus, que Deus só quer o seu coração, ela fala, né? Deus quer o seu coração limpo e puro, mas em santidade com Deus também, que é o importante, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Está na palavra dele, e isso ela não cita, ela não fala, ela só fala que Deus não quer saber de roupa, do jeito que você vive, do jeito que você anda. Deus quer saber sim, ele quer nós em santidade no caminho dele. Sede santo como eu sou santo, porque aquele que vos chamou é santo. Então sedes imitadores de Cristo, imagem e semelhança de Cristo. Se nós é imagem e semelhança de Cristo, é andar como Cristo andou, porque Jesus ele não veio de qualquer jeito na terra. Ele não veio de bermudinha e de camiseta cavada, não. Ele veio em santidade, pudor e modéstia. Ele veio. Ele não veio de qualquer jeito. Então, se nós temos que igualar a ele, ser imagem e semelhança de Cristo, então nós temos que ser imagem e semelhança de Cristo, como ele veio. Ser como ele foi. Não que nós seja santo, mas que dia após dia ele nos santifica para fazer a vontade dele, o que ele quer de nós. E tudo está na palavra. Tudo está na palavra, que nós temos e que nós não temos que fazer. Agora, essa irmã aí, essa senhorinha que está falando dessa maneira, acho que ela não tem conhecimento da palavra nenhuma, porque tudo está na palavra. E o apóstolo Paulo falou, ele fala aqui, ó, em Timóteo 2:9, que do mesmo modo as mulheres se vistam em trajes honestos, com pudor e modéstia. Se é pudor e modéstia, é o que? De qualquer jeito? Não, não é de qualquer jeito. Deus quer nós santificado, quer nós
e modéstia e pudor. E honesto, então trajes honestos. O apóstolo Paulo fala. Ela não está tendo o entendimento. Então, que entendimento que ela está tendo? Que Deus quer nós de qualquer jeito. Deus não quer nós de qualquer jeito. Que Bíblia que ela está lendo? Só se for a Bíblia da Xuxa, que foi reescrita, que ela falou que ia reescrever a Bíblia, mas reescrever aquilo que agrada o ego da pessoa, que a pessoa quer ouvir, né? Que é da carne, coisa da carne, que ela não quer mudar, ela questiona, ela argumenta. Aquela pessoa que não quer mudar, ela sempre vai estar argumentando algo da palavra de Deus que ela não aceita, a correção, a vara de Deus, porque Deus, ele veio no mundo não para trazer paz, mas para trazer espada, trazer a vara que está na palavra dele. E muitos não aceitam essa espada, essa vara de Deus, a correção de Deus, porque o Pai que ama, ele corrige. E muitos não aceitam isso. E está tudo na palavra, como que Deus quer que nós se porta diante dele. Fala aqui em 1 Pedro 1,14, como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Se é em toda a vossa maneira de viver, é em tudo. É nas vestes, é no andar, é no falar. Então nós temos que ser mais semelhança de Cristo. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Jesus falando, né? Então nós temos que ser santo, e nossas vestes têm que ser santa também, purificada no sangue de Cristo, lavada, nossas vestes lavadas no sangue de Cristo. E aqui em 1 Coríntios 14:40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Decentemente, ser decente. É a mesma coisa de pudor e modéstia. 2 Coríntios 5:17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós temos que viver o novo, não o velho, porque as velhas coisas já passaram. Então, nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus, que nos chamou para servir Ele, para ser obediente às palavras dEle. Essa irmã aí, que eu vou colocar o vídeo, eu não sei nem que Bíblia que ela está lendo, porque Deus quer nós puro, santo, santificado na presença dele, porque não vai subir de qualquer jeito. Vai ficar muita gente na grande tribulação. Aquele que não quer aceitar a palavra de Deus, aquele que dá comichão de ouvir as palavras de Deus, que é verdadeira, pura e fiel, que é como espada de 2 gumes, afiada, que transpassa alma e espírito. Fala aqui na palavra, né, que a palavra de Deus é fiel e eficaz. Em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão de alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e ações do coração. Né? A palavra de Deus é fiel. Religião mata, Karen. Jesus não veio em momento algum. Você não vai ver Jesus dizendo que para entrar no meu reino, você precisa mudar o modelo da sua roupa, a cor do seu cabelo, o tamanho da sua joia. É claro que o apóstolo Paulo está falando de equilíbrio, mas aí é outra pregação, é outro dia, outro encontro. As pessoas querem primeiro modelar por fora. Não. Desculpa, Jesus não fez isso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Ele está falando de alma. Ele está falando do quanto que o Espírito dele, a palavra, precisa ocupar no meu e no seu coração. Não é aqui fora. Não se trata de nada aqui fora. Jesus nunca foi religioso. Jesus nunca abriu uma placa de igreja. Onde está escrito isso? Na Bíblia? Não tem. Jesus Cristo estava preocupado em que as pessoas ouvissem a palavra, que é a palavra que cura, a palavra que liberta. Ele só orava à madrugada, o dia estava amanhecendo, ele já estava no mercado, liberando palavra, tocando. Sim, estava sentado com todos, pregando a palavra, ensinando. A religião mata, Karina. A religião destrói. Muita gente aí acredita
em vídeo aí, em mensagem que até servo tá falando, mas não tem fundamento na palavra, porque fala na palavra que muitos vão vir em nome de Jesus, muitos falsos profetas vão falar a palavra que não é verdade da palavra, para confundir muitos, para que eles não conheçam a verdade, para que não seja liberto das coisas pecaminosas que Satanás lança sobre eles. Então muitos vão vir pregar a mentira como se fosse verdade, mas aquele que está pautado na palavra, ele sabe o que é, o que não é, o que está certo e o que não está. E essa senhorinha aí, o que ela está falando para mim, ela não está pautada na palavra não, porque Deus quer nós santos. E essa parte aí que ela fala que Jesus veio para trazer a palavra, tá certo. Deus veio para trazer a palavra dele, que está na Bíblia. O Evangelho de Cristo não é sobre religião. Não é religião, que ela falou religião que mata, não. É a falta de conhecimento da palavra de Deus é que mata as pessoas. Sobre a palavra de Deus. Mas a gente tem que ser santo na palavra de Deus. O que Deus pede de nós. Para que nós sejamos santificados. Para que a palavra nos transforma, nos muda. Mas a gente tem que obedecer aos mandamentos de Deus. A palavra de Deus. O que ela fala, e ela fala a respeito da palavra de Deus, mas aí ela fala que Deus não quer roupa, Deus não quer isso, Deus não quer seu modo de viver, Deus quer o sim santidade. Aí ela entra em contradição com ela própria mesma, e a palavra de Deus não tem contraditório, é sim, sim, não, não, pode, pode, não pode, não pode. A palavra, ela é verdadeira, e ela ensina o que tem que ser, verdadeiramente. Deus pede isso para nós andar em santidade, em purificação, e andar em ordem, decência e pudor, que é o que Deus pede para nós. E é sobre a palavra. Então tem que pregar sobre a palavra que está na Bíblia. Não é só falar, é a palavra de Deus, mas o que está na palavra de Deus? O que Deus quer na palavra dele? É o que eu falei aí, o que Deus quer da palavra dele para nós. Que é nós em santidade, em modéstia e pudor. Se é modéstia e pudor, é santificar as nossas vestes mesmo, não é de qualquer jeito não, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, é poucos os que vão para a boda do Senhor, para o arrebatamento, porque vão ficar muitos aqui na grande tribulação. Por isso que nós prega a palavra de Deus, para que muitos sejam salvos, para que esteja na boda do Senhor, naquele dia que Jesus vinha arrebatar a igreja. E outro vídeo aí que mandou também, que fala que a igreja não torna ninguém bom, né? Não, a igreja não faz ninguém bom, mas a palavra que é ministrada na igreja, essa sim, ela transforma, ela cura, ela sara, ela liberta, ela transforma, ainda leva para o céu. Essa sim, ela faz a pessoa boa. Essa sim, ela molda o caráter dela. Ela afasta a pessoa do pecado, da maldição, de família, de antepassado. Ela afasta de tudo isso, de tudo que não provém de Deus. A palavra, ela é eficaz e fiel, ela transforma. A palavra verdadeira, ela transforma a pessoa de dentro para fora, ela tem que ser transformada. Agora, a palavra que é falada, igual essa senhorinha falou, igual esse outro vídeo que eu vou postar, não tem fundamento bíblico. Porque nós vai na igreja para ouvir a palavra nos moldar, nos mudar, nos purificar, nos transformar, nos curar das chagas, feridas, das coisas passadas, das coisas pecaminosas que nós cometeu. A palavra nos cura, nos liberta. A palavra, ela transforma de dentro para fora e leva para o céu aquele que tem o entendimento da palavra. Se você acha que ir na igreja todo domingo te faz uma pessoa boa, talvez você esteja vivendo uma grande ilusão, porque Deus não tá dentro de quatro paredes, Ele tá no seu coração. Eu vejo gente que decora todos os versículos, grita amém, mas que fecha os olhos pra dor do vizinho, por exemplo. Deus não quer plateia, Ele quer propósito. Que nós decora versículo, não é decorar versículo, é guardar no coração, porque aquele que lê a palavra e entende, ela guarda a palavra no coração. Ela guarda, ela prega a palavra no coração. Hebreus 12:14. Segue a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós temos que nos santificar. Não que nós é santo, mas nós temos que nos santificar dia após dia, para que nós venhamos ser santos. E nossas vestes santas, lavadas no sangue do Cordeiro, para que naquele dia do arrebatamento nós suba para as nuvens de glória do Senhor. Porque se você morrer sem Cristo, e Jesus vir arrebatar a igreja, os mortos vão ressuscitar no dia do arrebatamento. Os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós que está buscando a Deus em santidade, em santificação,
afastando do mundo do pecado, ele vai nos arrebatar. Os mortos vão ser arrebatados primeiro, aqueles que morreram em Cristo Jesus, que aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida deles, e viveu em santidade, eles vão ser arrebatados primeiro. Mas aqueles que morreram sem Cristo, eles vão ficar aqui na grande tribulação. Daquele dia, vão ficar na grande tribulação. E os que estão aqui vivos, vai ser transformados em corpos gloriosos e vão subir para o arrebatamento, para a nuvem de glória do Senhor. E aqueles que não aceitou Jesus que está vivo, vão ficar aqui na grande tribulação, passando tudo está lá em Apocalipse. Quem tem Bíblia em casa, lê, está tudo em Apocalipse. Vai passar perrengue na terra. Por isso que nós está aqui, nós servos e os profetas, está falando da palavra. Deus está permitindo ainda que chegue a palavra até os seus ouvidos, para que você seja convertido de corpo e alma e aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que naquele dia você suba para as nuvens de glória, senão vai ficar na grande tribulação aqui na terra. E vai ser terrível e horrível. Por isso que nós estamos aqui falando a mesma coisa, pregando a palavra, para que entre dentro do seu coração. Mas Satanás fica dando comichão nos ouvidos, para que você não conheça a verdade, para que você não tenha a oportunidade de ter a salvação de Cristo. E aqueles que ficar aqui, vai ter que dar seu sangue, a sua vida, vai passar perrengue para estar no céu de glória com o Senhor. Eu não quero. Eu quero fazer de tudo para que quando Jesus vier arrebatar a igreja, eu suba com ele para as nuvens de glória. Muitos falam, os evangélicos é fanático na palavra. Não, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, porque Deus fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, se eu fui chamada, eu vou levar a palavra. Quem quer ouvir, quem não quer ouvir, eu vou falar da palavra de Cristo. Aquele que não quer ouvir, ele vai se ver com Deus depois, né? Aí é no julgamento, aí é ele Deus. Mas a minha parte eu estou fazendo, que é levar a palavra de libertação, de cura, de renovo, de transformação. Que a palavra, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela renova e leva para o céu. Aquele que aceita ela de bom grado, mas o que não aceita já está condenado, que fala na palavra de Deus. Esse já está condenado. Que essas palavras que eu falei que entram no coração e os irmãos refletem aí, porque tudo que eu falo aqui, é referente à palavra, nada de mim, tudo está na palavra. Então esses 2 vídeos aí, que eu postei, e o outro que eu postei, não tem fundamento para mim nenhum na Bíblia, na palavra de Deus. Nós temos que obedecer a palavra, aprender mais de Cristo, aprofundar na palavra de Deus, para que nós seja sábio nas nossas palavras, no que nós falar, o entendimento na palavra de Deus. Fica essas palavras aí para os irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo.